Hoje vamos falar sobre infarto fulminante. E sei que muitas vezes a gente acha que sabe tudo sobre isso, mas ó, não sabe não. Doutor Gataz está com a gente mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia, prazer em revê-la. Sempre nosso. E quando a gente fala em infarto fulminante, a gente fala no que muitas vezes mata e mata muita gente, né? O infarto fulminante é mais comum nos jovens, até por uma questão de anatomia e de preparo do corpo, né, Kátia? Mas quando a gente fala em infarto fulminante, a gente fala de fato, naquela pessoa que tem um infarto e na hora já morre, Isso. ou aquela pessoa que pode ter um infarto muito forte, que prejudica muitas regiões do coração, mas ainda de uma forma debilitada consegue sobreviver. Então, quando a gente usou o termo fulminante, foi que matou, né? Até parece estranho, mas às vezes a gente consegue recuperar de essa morte súbita que a pessoa tem, porque depois eu deixei uma imagem para a gente começar a entender, falar do corpo humano. Eu deixei uma imagem da árvore arterial. Então vamos mostrar. Então, se a gente tem que entender isso. O coração, ele está no meio do peito e ele joga o sangue dentro da aorta, tá vendo? Então, bem no meio do peito está o coração e joga... Aqui são só as artérias. Tá. Ele joga o sangue pela aorta para alimentar todas as estruturas do corpo. Olha como a natureza é bonita. O primeiro ramo que sai da aorta é a coronária. É a artéria que alimenta o coração. Ou seja, o infarto do miocárdio, que é do músculo cardíaco, é que entupiu aquela artéria. Se entupir a artéria coronária, o coração não bombeia e a pessoa morre. Mas aí depende do tamanho do infarto. Entendeu? Então, dependendo do tamanho do infarto, ela pode morrer ou ela pode ter uma sequela. Isso. Então, o fulminante é porque o infarto pegou uma área nobre e daí... Que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, a gente tem a coronária para o lado direito e tem a coronária para o lado esquerdo, né? Ali naquela foto até dava para ver isso. A gente tem uma imagem de angiotomografia que mostra bem bonitinho que é uma tomografia do coração. Então, essa do lado esquerdo, para a gente olhando, ela tem uma artéria que é a coronária direita. E do lado esquerdo tem uma bifurcação. São como se fossem dois galhos de árvore. Essa que vem descendo bem no meio do coração, na frente do coração, chama descendente anterior. E é uma artéria muito importante, que quando ela obstrui, gera, por exemplo, infarto fulminante. Então eu posso ter um entupimento numa artéria qualquer do coração, mas se for nessa, é fulminante. Sim. Agora olha que coisa curiosa, os jovens, quando entopem nessa artéria e no comecinho dela. Porque se você entupir, por exemplo, no fim dela, é uma árvore que vai dando raminhos. A artéria é isso, ela vai levando sangue e dando ramos. O que acontece? Se você entope no comecinho, morreu tudo. Se você entope no finzinho, morreu um pouquinho de músculo. Então a gente tem como comum os jovens com menos de 45 anos de idade, quando infartam, por acaso fecham a artéria descendente anterior e logo na parte do início. Mas e por que isso acontece nos jovens? Então, e esse é um ponto que até eu trouxe um modelinho para a gente tentar entender o que é que no idoso não acontece, né? É uma questão física, né? Essa artéria tem vamos dizer, a bifurcação dela, a pressão do sangue naquela região favorece com que o entupimento ocorra lá. Mas por que o jovem morre, né? Então, assim, quando você tem o entupimento, eu trouxe algumas coisas para a gente entender. Uma artéria, que a gente estava vendo lá as artérias, a artéria normal, ela tem essas camadinhas aqui que a gente vê, sem nenhum problema. Tá? Ela é toda livre, a passagem do sangue é livre. Isso, mas com o passar dos anos, vai sofrer uma deposição da sujeirinha, com o cigarro, com a gordura. O que vai acontecer? A gente vai começar a ter o entupimento que eu estou mostrando aqui, tá? Então, esse entupimento, eu vou mostrar desse ladinho, que fica melhor para enxergar. Olha, essa parede, Kátia, a luz por onde passa o sangue está diminuída, tá? E eu posso ter isso precocemente. Mas isso, de uma forma hereditária, também pode acontecer? Sim, mas o que acontece, o que eu queria te dizer é o seguinte, a etapa não é de grão em grão que cresce esse entupimento. É de um tantão em tantão? De um tantão em tantão. Ele tem, por exemplo, aqui está entupido ao redor de 40%, tá? Ele pula para esse entupimento de 80% da noite para o dia. Como da noite para o dia? Imagina, eu visualizo isso, quando a gente pega um ovo e põe para cozinhar e ele quebra, às vezes, o ovo cozido, não forma aquela bolinha de clara em cima? Forma. Né? Forma uma coisa. É mais ou menos isso. Quando a parede da artéria doente rompe, a reação de inflamação, a gente depois vai mostrar um vídeo que mostra isso muito bem, é aguda. Então é da noite para o dia, não é como as pessoas pensam, isso leva anos para pode acontecer. gerar da noite para o dia.
O que acontece é que nesse entupimento que eu mostro aqui, ele tem, a gente consegue hoje com aquela tomografia que a gente acabou de mostrar, fazer uma análise desse entupimento e a gente consegue dizer, por exemplo, que uma parte do entupimento é gordura mole, que quando eu diminuo o nível de colesterol do sangue eu melhoro, ou seja, o entupimento regride, e tem uma parte que já é calcificada, que não vai mudar mais. Então, você pega pacientes, às vezes, que tem um entupimento de 80% a 70%, que é um entupimento importante, e ele está com esse entupimento há 20 anos. Mas por que você diz que no jovem isso acontece de uma forma diferente? Quer dizer, esse acúmulo, ele é de que forma? Porque essa gordura que a gente tem nessa placa inicial, ela é mole. Então, ela consegue romper e crescer daquele jeitão. Então, entendi. Você pega, às vezes, um paciente que está... No idoso, não. Já vai calcificando. Esse é um ponto para explicar. Agora, tem outro negócio interessantíssimo, eu vou tentar mostrar aqui, é o seguinte. Então, voltando àquela imagem que a gente mostrou na angiotomografia do coração, aqui, o que está em vermelho são as artérias, tá? Então, estou mostrando a artéria coronária. Aqui eu estou mostrando aquela chamada descendente anterior. Eu ontem até estava com um paciente que a gente viu o que aconteceu com ele. Ele entupiu a artéria que está aqui do lado e fez uma cicatriz nessa parede do lado dele. Mas sabe o que a natureza fez? A natureza pegou e fez o quê? Fez crescer essa artériazinha aqui da ponta do coração e ela está comunicando daqui para trás. Quer dizer, o corpo se readaptou a essa nova situação. Isso a gente chama de colateral. Então, o sangue, daqui onde eu vou mostrar com a caneta, está fechado. O sangue vai nesse sentido. Mas agora ele mudou. Ele está vindo de baixo para cima. Olha que loucura. Mas quais os resultados que a pessoa vai ter? Então, esse é o ponto para o camarada não morrer no infarto agudo. Quando você vai entupindo aos poucos, vai havendo a formação dessa colateral. Mas se você não toma atitude nenhuma, da mesma forma que você entupiu aquela outra artéria, essa nova pode ser entupida do mesmo jeito. É que às vezes ela não consegue suprir ela não consegue dar aquele sangue que vem por cima, mas isso daí é o que faz o idoso infartar e não morrer. Daí a diferença do infarto. O jovem não deu tempo de fazer essa colateral. Tá? E é muito interessante, existe um emaranhado que você olha no coração, de um lado comunicando o outro, ela enche o sangue por debaixo para cima. Que coisa, né? E a artéria, ela acabava aqui, Kátia. E ela, o que ela acontece? Ela vai crescendo e vai desenvolvendo uma ramificação. Comunicar com o outro lado. Comunicar e suprir o outro lado. A natureza é muito sábia.